E aí, amigas, tudo bem? Mais um episódio do Porta Histórias pra vocês. E as histórias que eu trouxe hoje pra você, eu espero muito que você esteja gostando, gente. Enquanto eu gravo, soltando a minha língua, o meu verbo aqui, contando todas essas histórias pra vocês, abrindo a minha caixa, o meu porta-joias pra vocês, de joias valiosas, de histórias valiosas que são verdadeiras joias, eu espero de fato que isso esteja fazendo muito sentido pra você. E as histórias que eu trouxe hoje pra vocês foram todas as histórias sobre morar em república, sobre dividir a casa, o lar com outras pessoas. E eu posso falar pra vocês isso com muita propriedade, porque eu tô igual o Renato Russo, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais ou não, né. E eu vou contar um pouquinho pra vocês hoje. Se você morou a vida inteira na mesma casa, com as mesmas pessoas, talvez tudo que eu vá contar pra você soe muito assustador. Mas se você já dividiu apartamento com amigos, se você já morou em república na época da faculdade, você vai entender mais ou menos o que eu tô falando. E é isso que eu vou contar pra você agora. Gente, a primeira casa que eu dividi com alguém, assim que eu saí de casa, que eu saí, fugi de casa, né, gente? Eu tinha 16 para 17 anos. E a primeira casa que eu fui morar sozinha, no caso com alguma amiga, eu lembro que o aluguel era R$ 200. Eu fui dividir com a Pamela, uma amiga minha. E não era só uma kitnet, parecia uma casinha de boneca, porque era na parte de baixo de uma casa. Qual é o nome daquilo? Tipo um negócio. Sabe o alicerce da casa? Era um alicerce alto, e ali eles construíram uma kitnet. E era ali que eu morava com a Pamela, né. E realmente era um cômodo onde eu morava com a Pamela e com o filho dela. Essa foi a primeira casa que eu morei sozinha. E, óbvio, né, sempre tem muitas variáveis, mas foi ali que eu comecei a entender como seria dividir. Era um ensaio para eu me mudar para o Rio. O ano era mais ou menos 2007, por aí, né. E eu me mudei para o Rio em 2008. E ali eu comecei a entender, eu era obcecada de vontade de morar no Rio, né, gente. Então, assim, ali eu comecei já a entender como seria ir dividir a casa com outras pessoas. Dividir a casa com pessoas que talvez você não tivesse tanta intimidade. A Pamela era minha amiga na época, mas eu não tinha tanta intimidade, assim, a ponto de morar junto. Totalmente diferente. Mas ali foi um ensaio. Agora o babado aconteceu mesmo, assim, as coisas realmente foram surtadas. Foi quando eu me mudei para o Rio finalmente, que era o meu maior sonho. Tem um episódio só sobre a minha ida para o Rio, tá, gente? Porque isso foi perrengue atrás de perrengue, história atrás de história, maravilhosas. E eu espero que você assista também. E aí, o que que acontece, gente? Quando eu fui morar no Rio, eu morava ali na Lapa. Se você conhece o Rio, a Lapa é região central. É um bairro super boêmio que tem ali no Rio de Janeiro. E esse lugar eu encontrei numa divulgação, assim, colado dentro do orelhão. Aluga-se vagas. Não é nem república onde você vai morar com seus amigos. Igual Malhação. Eu já adianto pra você que a vida não é Malhação, tá, gente? Que a gente bota todo mundo ali junto pra poder. "Ai, vou dividir com os meus amigos e vai ser muito legal e a gente vai fazer altas festas". Spoiler, não vai. E não foi mesmo, tá, gente? Porque o que que aconteceu? Eu só tinha dinheiro, pouquíssimo dinheiro, então eu precisava achar um lugar que fosse razoável pra mim, e era num prédio ali na rua do Riachuelo. O apartamento tinha sala e quarto. Gente, vocês não fazem ideia do que era aquilo. Quando eu fui morar lá, eu fui num dia pra visitar, vi que era um dinheiro que eu dava pra eu poder pagar, a dona Áurea era a que organizava, era uma vaga só de moça, né. Sala e quarto, só que no quarto eram 4 pessoas morando, e na sala, mais 3. Sim, ela dividiu a sala de um apartamento pequenininho e botou mais 3 pessoas pra morar ali. E 4 no quarto. Beleza. Mas eu estava vivendo a vida, gente, eu estava feliz, eu estava empolgada, eu estava indo finalmente morar no Rio, eu estava maravilhosa. Eu falei: "Ai, tô realizando meu sonho, eu tenho 17 anos, vou viver". Gente, a casa, a cozinha, tinha muita baratinha. Sabe baratinha de prédio antigo? Baratinha francesa? Gente, visualiza isso. A cozinha era repleta daquelas baratinhas. E essas são coisas que você só descobre quando você já tá morando lá, né. E aí eu pensei: "Meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui?". E aí eu tinha acabado de chegar, fui organizando minhas coisas, minha malinha ali, né, cada uma tinha uma porta no guarda-roupa, eram 4 portas no quarto e uma porta. Aí eu fiquei assim: "Ai, tomara que eu more com pessoas legais". Quem serão essas pessoas legais, né, que estarão aqui comigo? Pois bem, a primeira pessoa que morava comigo era uma senhorinha chamada Dona Helena. Sim, gente, uma senhorinha que morava sozinha, também alugava vagas ali. E a Dona Helena, ela era completamente totoca das ideias. Eu tinha 17 anos, a Dona Helena tinha seus 60 e poucos, e ela era completamente obcecada, ela tinha mania de perseguição. Na época, passava aquela novela, Os Mutantes.
Quem vai lembrar? Gente, Os Mutantes. E a dona Helena simplesmente dormia na beliche em cima da minha, e ela falava que os mutantes iam pegar ela, e a noite inteira ela passava conversando com o mutante, ela abria o guarda-roupa dela, a parte dela do guarda-roupa, escondida, porque ela falava que tinha alguém vigiando ela. Gente, eu tinha só 17 anos, eu só queria estudar, e viver minha vida, e trabalhar, e morar na cidade grande, que eu achei que a vida fosse igual a novela que eu via do Manuel Carlos, né. Eu falava: "O que tá acontecendo? Por que essa mulher tá aqui doida falando com os mutantes que ela é mutante, e que ela tem uma faca?". Esse era um ponto. A outra menina que morava também no meu quarto era a Alessandra. E a Alessandra, gente, ela era completamente desbocada. É o seguinte, galera, eu tô congelando esse vídeo agora e trazendo essa nota aqui em áudio, porque assistindo as gravações, eu percebi que eu usei palavras inadequadas para falar da trajetória da Alessandra, que dividia apartamento comigo, né? Então, eu preferi substituir essas palavras e fica aqui já esse ensinamento para mim, para você. A gente sempre pode escolher uma boa versão e as melhores palavras para contar uma boa história. Por último, quem dividiu o quarto comigo também era a Tatiana. A Tatiana era mais normal. A Tatiana é minha amiga até hoje, eu tenho contato com ela até hoje. Ela era a pessoa mais normal daquele quarto. Ela era um ponto de paz naquela casa caótica, com Baratinha, com Mutante, com a Alessandra doida. Tatiana me botava no eixo. Eu olhava pra Tatiana e falava: gente, tem paz nesse lugar. Mas o pior você não sabe. Esse apartamento ele era no 9º andar, né? E eu morava ali no centro do Rio, ia trabalhar, tal. Um dia começou a ter um babado nesse prédio, gente, que era o seguinte: no 4º andar morava um cara que era muito alto, ele tinha uns 2 metros, ele era muito grande, e todo mundo já falava: olha, esse cara ele é doente, ele tem uns probleminhas, e ele às vezes bate nas pessoas, briga nas pessoas, tal. Ele realmente tem problemas, e cuidado com ele. Eu comecei a ficar com muito medo desse cara, porque eu pegava o mesmo elevador, e eu ficava pensando: gente, como assim? Eu vou encontrar com esse cara. Eu tinha tanto medo dele que eu saía para trabalhar às 8h30. Quando isso começou a acontecer, dele ter brigado com o porteiro, batido no outro vizinho, eu tinha tanto medo dele que eu comecei a sair 7h junto com a Tati, só para não descer o elevador sozinha com medo dele. Eu descia às 7h e ficava fazendo hora na rua até dar 8h30 para eu ir trabalhar, porque eu não queria descer o elevador sozinha, tá? Lembrando para vocês, né, gente, só para contextualizar, eu era só uma menina, gente, eu tinha acabado de chegar no Rio, eu tinha 17 para 18 anos. Então, eu realmente tinha esse medo de como me comportar. Adivinha o que aconteceu? Vou dar um segundo para você pensar o que você acha que aconteceu no dia que eu desci sozinha de elevador. O que você acha? Aham, é isso mesmo. Eu já desci o elevador, peguei no 9º andar. Já desci assim, ó. 8º, 7º, 6º, 5º, eu já desci assim: Senhor Jesus, me livra, Senhor Jesus, do vizinho do 4º andar, daquele homem grande que se ele me der uma pranchada na minha cara, eu vou estar com 3 dentes no chão. Como é que a gente vai fazer? O que aconteceu quando chegou no 4º andar? Abriu a portinha. Gente, ele era igual o Shrek. Eu não conseguia ver o corredor atrás dele, porque ele realmente tapou tudo na minha frente assim. Gente, eu visualizei aquilo tantas vezes, que eu fiquei louca de medo daquele homem gigante. Então, no que ele abriu para poder entrar no elevador, o que eu fiz? Com licença, sorri para ele, porque um doido reconhece o outro, dei aquele sorrisão. Eu vou sair, com licença. E eu saí do elevador, no 4º andar. E eu pensei: eu saí no elevador no 4º andar, ele vai entrar e vai descer, vai seguir o fluxo dele. Eu saí no 4º andar, toquei uma campainha qualquer. Pé. No que o cara abriu, eu falei: oi, tudo bem? A Márcia tá aí? Gente, não tem Márcia, não sei, eu não sei nem onde o que eu toquei, só que eu também não queria me entregar. Eu falei: a Márcia tá aí? Aí o cara falou: não. Falei: tá bom. Saí e passei pelo corredor novamente para pegar a escada para descer de escada. No que eu passei pelo corredor novamente para descer a escada, vocês acreditam que o doido do 4º andar continuava no corredor? Que ele não entrou no elevador e desceu? Ele estava parado na frente do elevador, tipo, esperando eu voltar. Naquela hora eu falei: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me proteja aqui agora, porque eu vou descer 4 andares de escada correndo. Eu nunca corri tanto na minha vida. Eu não sabia se eu corria, se eu cagava, se eu chorava. Era tanto medo, tanto nervoso. Eu só imaginava aquele homem de 2 metros, 130 quilos, correndo atrás de mim. E se aquele homem percebe que eu tô fugindo dele pelas escadas, hoje eu não ia estar aqui agora pra estar te contando essa história, minha amiga. Você não faz ideia, não. Quando eu cheguei na portaria, esbaforida, eu vi a morte de perto aquele dia, gente. Eu vi a luz no fim do túnel, assim, branca, me chamando. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? Por que eu saí da minha casa no interior? Por que eu saí de Angra pra passar esses perrengues, Jesus?
Não foi pra isso que eu vim. Vim pra viver, pra lutar, pra construir uma vida melhor e vou morrer aqui pisoteada nessa escada por esse homem me sacaneando. Não tem condição. Quando eu cheguei na portaria, o porteiro já estava vendo o que estava acontecendo. Todo mundo no prédio ficava em alerta. O porteiro já estava vendo pela câmera, né? Aí o porteiro falou: o que ele falou com você? Eu não conseguia falar. Não conseguia, de tão nervosa que eu tava. Aí o porteiro virou pra mim e falou: ainda bem que foi com você, porque se fosse comigo, eu ia estar todo cagado. Eu falei: se o senhor ia estar todo cagado, moço, imagina como eu estou na situação. Então, gente, foi, olha, um dos momentos que eu pensei: meu Deus, pra que eu fui sair da minha casa e encontrar esse pessoal? O tempo passou, gente, vou dar uma encurtada, porque eu morei em muita casa, tá? Depois disso eu fui pra outra casa também, que era com a família do meu ex-namorado, que é o Carlos, e eu fui super acolhida lá. Fui pra Niterói, que aí eu consegui ter mais opções. Dividi a casa com mais 7 meninas, Marcele, Márcia e mais outras que eu nem lembro o nome. E aí, trabalhava numa faculdade, e fazia essa faculdade lá também, e eu consegui uma casa bem pertinho da faculdade, que é a casa da Dona Tânia, né? E na casa da Dona Tânia, que também era uma república, onde ela morava em um dos quartos, e os outros 2 quartos ela alugava para estudantes ali da região. Na casa da Dona Tânia foi uma casa muito legal, porque era num bairro muito bom de Niterói, um bairro tranquilo. Eu amava morar naquele bairro, gente. Eu ia andando para a faculdade, ia andando para o trabalho, voltava andando, era maravilhoso. E nessa casa, já em Niterói, eu conheci a Diana e a Aline, que são minhas amigas até hoje, são minhas amigas irmãs. Assim, a Diana eu tenho muito mais proximidade, é realmente uma irmã para mim. E foi muito interessante estar ali, era bem pertinho da minha rotina. E tem alguns casos interessantes, né, gente? Eu lembro que, na época, gente, a gente não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje. Era internet de escada, era uma outra realidade. Eu não vou ficar também entregando minha idade aqui pra vocês, não, tá? Mas, cara, eu lembro que uma vez eu precisei fazer uma ligação. Aí eu usei o telefone da casa e falei com ela. Tinha aquilo de anotar o telefone que a gente tinha usado, porque quando chegava a conta do telefone, ela conferia se aquele número estava ali e quanto que custou aquela ligação, porque aí eu tinha que pagar para ela. Aí eu lembro que eu fiz uma ligação para minha família, tipo, inteiro urbano, né? Então era uma ligação mais cara. E depois, um dia depois, eu fiz uma ligação para a mesma cidade. Então, assim, geralmente nem cobra. Esses números nem vem zerado, vinha zerado na conta telefônica, porque eram ligações muito rápidas e para o mesmo DDD não influenciava tanto. E aí eu lembro que a Dona Tânia, eu espero que a senhora esteja viva ainda, feliz e com saúde. Mas foi muito engraçado isso que a senhora fez, para não dizer mão de vaca. Porque eu lembro que quando chegou a conta, ela me cobrou, tipo, R$3,70 de uma ligação que eu tinha feito interurbano. E aí o outro que veio zerado, ela falou assim: eu vou cobrar mais ou menos um proporcional, tá? Tipo assim, R$1,78. E eu falei: cara, eu não tô acreditando que ela tá me cobrando por uma ligação que não foi nem cobrada. Quem mora em república ou divide a casa com mais pessoas, sabe como é que é muito comum esse tipo de coisa, gente. É briga por tomate. Não, porque tinha aqui, olha, 100 ml. Quando você tomou 50, tem que devolver esses 50 para cá. Olha, que coisa. Mas, curiosamente, como todas as histórias têm 2 lados, eu lembro de um caso, de um momento que me marcou muito, porque era próximo do Dia das Mães, eu tinha ido na rua, e aí tinha alguém vendendo flores do Dia das Mães. Aí eu pensei: vou comprar uma flor e vou dar pra Dona Tânia, porque ela também é mãe, né? Mas, gente, eu comprei muito despretensiosamente. Muito, assim. Eu falei: vou comprar, dar essa florzinha pra ela. Quando eu cheguei em casa, que eu dei aquela flor pra ela e falei: de Feliz Dia das Mães pra senhora, até pra quebrar o gelo, né, tal. Ela chorou, ficou super emocionada. E eu não imaginava aquilo, né? Eu falei assim: nossa, a Dona Tânia é tão carranca com tantas coisas, tão... Cara, que loucura, ela tá se emocionando com isso. Então, ninguém é só mal, ninguém é só bom, todo mundo tem suas nuances, né? E eu acabei observando também naquele dia como que pequenos gestos podem, de fato, fazer muita diferença na vida de alguém. Aí, gente, quando foi mais ou menos 2012, por aí, eu e a minha amiga Diana e a Aline, que nos conhecemos lá na casa da Dona Tânia, a gente alugou um apartamento pra gente, né? A gente ficou nessa primeiro a gente ficou numa república muito ruim, que rolou vários babados. E depois a gente foi para um apartamento da gente. Foi sensacional, a gente ficou ali. Eu vou fazer um episódio só pra contar todas as coisas que aconteceram no apartamento com Diana e com a Aline. Mas, nessa primeira casa que a gente se conheceu, né, na segunda casa que a gente foi morar, na verdade, aconteceu um dos babados mais fortes a nível de morar em república. Um dia que eu quase fui
presa. Porque, basicamente, eu tava ali, morava com outras meninas, né? Eu, Diana e a Aline morávamos nessa república, mas tinham outras meninas. Uma dessas meninas, vou chamá-la de Laís, tá bom? Chamaremos, assim, a chamaremos de Laís. Ela era uma pessoa sempre muito com mania de perseguição, tudo ela era muito invejada, tudo ela era muito bonita, e ela era, enfim, todo um contexto ali muito problemático, né? Eu lembro que um dia ela começou a cismar comigo, cismar que alguém pegou minha esponja, alguém pegou não sei o quê, e isso começou a ser muito frequente, eu comecei a ficar com medo, ela era uma mulher muito alta, muito grande, comecei a ficar com um pouco de medo disso, tal. Eu falei: "Cara, eu preciso tirar um pouco o pé e não ser tão próxima dessa menina, porque eu acho que uma hora isso vai dar ruim, porque ela tá com esse comportamento com várias pessoas, tal". E aí, gente, um dia eu fui pra uma festa e eu tinha ido pra uma festa com um amigo meu. E era um cara que eu não tinha, não era um amigo, na verdade, era um conhecido. Eu não tinha tanta habilidade, tanta proximidade. E aí eu não queria ir sozinha com esse meu colega, porque eu conheci ele há pouco tempo. Aí eu chamei a Laís pra ir comigo, né? Gente, eu falei: "Cara, eu vou chamar a Laís, porque ela tá aqui sem fazer nada. Eu já tô aqui com meu amigo no carro, então a gente vai só pra poder curtir essa festa". Eu tava sem celular na época. Aí eu falei pro meu colega: "Me dá o seu telefone, que eu vou mandar uma mensagem pra ela e vou pedir pra ela se arrumar pra ir comigo, perguntar se ela quer ir". Eu mandei uma mensagem pra ela do telefone do bofe, certo? Aí ela falou: "Ah, então vamos pra essa festa". Fomos pra festa. A festa foi horrorosa, tudo de ruim. Mas vocês lembram que eu disse pra vocês que eu mandei mensagem pra ela do telefone do cara? O que que vocês acham que ela fez no dia seguinte? Aham, aham, isso mesmo. No dia seguinte, ela mandou mensagem pro cara, pro meu colega que estava querendo dar um tchubirabiraba ali, e mandou uma mensagem pra ele falando que ele era um cara muito legal, que ele merecia alguém melhor do que eu, e que ela tinha adorado a noite, se eu não tinha gostado o problema é meu. Gente, vocês acreditam nisso? A mulher morava, gente, no quarto do lado do meu. Aí quando o cara veio me falar isso, falou: "Ó, sua amiga tá aqui me mandando mensagem". Eu falei: "Gente, Laís é louca. Que medo é esse?". Aí eu já falei o seguinte: "Cara, eu vou meter o pé dessa casa, vou me adiantar aqui, porque isso aqui vai dar um problema". Fui trabalhar. No que eu cheguei pra trabalhar, essa mona me manda uma mensagem assim: "Olá, essa noite passei mal. Essa noite", gente, é sério, digita isso na tela pra você poder entender a mensagem que eu recebi no meu Nokia da cobrinha. Era o meu Nokia azul de jogar cobrinha. E eu recebi aquele SMS, aquele torpedo, dizendo: "Olá, essa noite passei mal com fortes dores abdominais. E eu sei que foi você que colocou algum veneno na minha canjica". Que veneno? Que canjica, gata? Que dores abdominais? Sei que nessa hora, quando eu recebi essa mensagem, eu falei: realmente, essa mona tá maluca. E eu tô correndo risco de vida de ficar do lado de alguém, morando com alguém. E, gente, eu sempre fui muito cagona. Eu tenho um total de 0 passagem pela polícia, 0 brigas, 0 porradas. Mas, naquele dia eu pensei: eu não sei de onde que essa mulher inventou essa história. O fato é que eu preciso sair dessa casa. E, de fato, eu saí dessa casa e aí fui morar com a Diana e com a Aline, que eram minhas amigas e são minhas amigas até hoje. E a gente morou muito tempo junto. Mas, enfim, Laís e eu envenenando a canjica de alguém. Ora, veja só. E agora, gente, a última história que eu vou te contar sobre república é quando eu fui finalmente morar num lugar que era muito legal, um quarto só pra mim, era uma casa muito maravilhosa, com o Pablo, que é o meu amigo, e a mãe dele. Eu lembro que foi assim que a gente ia entregar o apartamento, eu, Diana e a Aline. A Diana casou e a Aline foi pra outro lugar. E eu falei: "Cara, preciso de um lugar pra eu poder ficar". E aí o Pablo, que é meu amigo, falou: "Olha, minha irmã, ela se casou e o quarto tá vazio, quer vir morar com a gente?". E foi muito legal, o Pablo é super meu amigo. E aí, gente, inúmeras especulações, né, porque a amizade de homem com mulher realmente não é uma coisa que todo mundo entende. E aí a primeira especulação que as pessoas fazem é se eu e Pablo tínhamos tido alguma coisa em algum momento. E, cara, eu e Pablo, a gente nunca tinha brigado. Continuamos nunca brigando. Morei com o Pablo e com a mãe dele durante muito tempo, né? Nesse 1 ano e meio, 2 anos, quase morando no apartamento com eles. E eu e Pablo, a gente só teve uma briga. Tanto antes de eu morar com ele, quanto depois. E foi nesse dia, quando eu tinha acabado de me mudar pra lá, e aí eu ganhei um guarda-roupa. Eu ganhei um guarda-roupa, eu falei: "Ai, que legal. Vou lá na casa pra poder pegar esse guarda-roupa". Gente, no que eu fui pegar esse guarda-roupa, o guarda-roupa estava montado. Aí eu pensei: "Bom, o guarda-roupa está montado, eu não vou, desmontá-lo, né".
Aí o cara falou, o cara do frete falou, não, leva montado mesmo que vai dar certo. Só que a gente morava no quarto andar, tinha que subir de escada. E aí quando eu cheguei lá com aquele guarda-roupa montado, Pablo, fisiculturista malhadíssimo como é, eu pensei, Pablo, você ajuda a gente a subir? Você e o cara do frete? Aí o Pablo falou, ai, não sei, será que vai dar certo? Gente, o guarda-roupa não passava no elevador de jeito nenhum. A gente teve que subir pelas escadas. E aquele dia, Pablo me xingou tanto, me xingou tanto. A gente brigou. Sério, eu nunca vi Pablo tão chateado daquele jeito, subindo um guarda-roupa de 3 portas na escada, com ódio que fervia a vida dele inteira. E foi só uma única briga, tanto durante toda a nossa história de amizade, tanto antes de morar junto com ele, quanto depois. Gente, eu digo uma coisa pra você. Pense 2 vezes antes de dividir a casa com alguém, antes de morar com alguém, porque realmente se prepare para boas emoções. É claro, gente, que eu acho que de todas as coisas você vai sempre tirar um lado bom. Talvez esse seja um jeito positivo demais de olhar para a vida, mas eu realmente acredito que de todas as experiências a gente vai tirar coisas boas. Eu devo ter morado, gente, sem brincadeira, com mais 200 pessoas ao longo desses anos, porque teve histórias que eu não trouxe para cá, tá bom? Porque teve outros lugares, né? Teve quando eu fui estudar na Rural, que eu também dividi apartamento lá. Tem outros babados aí. Mas, cara, você realmente ganha uma bagagem muito grande. Agora eu quero saber de você. Quero que você comente aqui se você já dividiu apartamento com amigos, se você já passou algum perrengue ou se você já botou veneno na canjica de alguém. Porque eu já, tá? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Ok? Te espero aqui para as histórias do nosso próximo episódio.